Olá, sexto ano, eu espero que vocês estejam bem, não é mesmo? Chegamos na 25ª aula de português e hoje vamos estudar os tipos de sujeito, não todos, lembrando que em outro momento a gente continua também com tipos de sujeito, tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aí o feriado, né? Mas vamos lá, peguem aí o papel, o caderno, para que vocês possam estar fazendo as anotações, tá ok? E lembrando, deixe também os comentários de vocês. Vamos lá, curtam, comentem, compartilhem para que a gente possa, né, estar aqui observando como está o andamento das aulas. Vamos lá? Então, vamos começar. O sujeito. Quem é o sujeito da frase? É algo ou alguém de quem ou do que se fala. Ele é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. Por exemplo, o ajudante da loja correu muito com o veículo. Vamos lá, acompanha aí. O ajudante da loja correu muito com o veículo. Ao responder a pergunta, se a gente fizesse essa pergunta, quem correu muito com o veículo? Nesse momento, identificará o sujeito da oração, que nesse caso é o ajudante da aula. Então, o ajudante da loja, desculpa, ele é o sujeito, porque geralmente o sujeito ele também sofre ou ele pratica a ação. Viram aí? Então, para a gente descobrir quem é o sujeito da frase, a gente faz a pergunta, né? Quem correu muito com o veículo? E automaticamente a gente encontra o sujeito. Então, vamos para a classificação do sujeito. Os sujeitos são classificados em sujeito determinado, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Vamos estudar todos, professora? Não, calma. Hoje, como eu falei, nesse momento vamos estudar o simples, o composto e o oculto. Em outro momento, os demais. Mas vamos conhecer um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Olha só. Sujeito determinado é quando o sujeito é identificado na oração. A gente consegue identificar. Nesse caso, o sujeito ele pode ser simples, né? O sujeito é uma pessoa que praticou, pode ser composto, mais de uma pessoa, mais, né, de um acontecimento, ou oculto. O sujeito ele não está, mas a gente reconhece ele na frase. Mas também o sujeito ele pode ser indeterminado. É quando o sujeito não é identificado na oração. É indeterminado, ele não está ali, mas ele existe. E também tem um sujeito inexistente, que é quando as orações são construídas com verbos impessoais, os quais não admitem agentes de ação, tá certo? Mas vamos por partes. Como eu falei, vamos estudar agora a classificação do sujeito simples, do sujeito composto e do sujeito oculto. Lembrando, para a gente encontrar o sujeito, a gente faz a pergunta ao verbo, tá certo? Vamos lá? Então, vamos falar agora dos tipos de sujeito, como eu falei anteriormente. Vamos começar com o sujeito simples. O sujeito, ele é simples. O sujeito simples, ele é formado por um núcleo, ou seja, um termo principal. Por exemplo, veja só, quando eu quero encontrar o sujeito da frase, eu faço a pergunta ao verbo. E aí eu encontro o sujeito. O núcleo, professora, o que é o núcleo? O núcleo do sujeito é a palavra principal. Vamos lá, vamos aos exemplos, vamos. O empregado da casa vendeu seu carro. Eu faço a pergunta para encontrar o sujeito. Quem vendeu seu carro? O empregado da casa. Mas aí, o núcleo. Quem é o núcleo? É a palavra principal. Empregado é o núcleo. Vamos à próxima. Eles estão... Desculpa. Eles estão sempre omitindo a verdade. Quem está sempre omitindo a verdade? Eles. Quem é o núcleo? Eles, porque eles é a palavra principal. Vamos ao próximo. A folha caiu. Quem caiu? Porque eu faço a pergunta ao verbo para achar o meu sujeito. Então, o núcleo é folha. A folha é o sujeito, mas o núcleo é folha. Viram aí? Não é difícil. O sujeito simples, ele possui apenas um núcleo. A palavra principal, que é apenas uma. Agora também vamos ver o sujeito composto. Então, vimos o que é um sujeito simples, é aquele formado por apenas um núcleo, ou seja, só tem uma palavra principal, certo? E como é que eu encontro o sujeito simples ou o sujeito composto? Fazendo a pergunta ao verbo, não é mesmo? Agora vamos ver aqui a diferença do sujeito simples e do sujeito composto.
Olha só. O sujeito composto é aquele formado por 2 ou mais núcleos. Por exemplo, Ana Maria e Joaquim, eles terminaram o namoro. E aí, como é que eu encontro o sujeito? A gente já aprendeu, fazendo a pergunta ao verbo. Quem terminou o namoro? Ana Maria e Joaquim. Eu encontrei o meu sujeito e ele é composto, ele tem 2. Mas quem é o núcleo? Gente, o núcleo é a palavra principal. Ana Maria e Joaquim. Vamos ao próximo. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Quem estão perdidos mais uma vez? Eu, você e o nosso cão. Mas se eu quisesse o núcleo, a palavra principal, eu, você, cão. Tá certo? Temos 3 aí, ó, 3 sujeitos. Livros e cinema são o meu passatempo preferido. Quem são o meu passatempo preferido? Livros e cinema. Mas se eu quero um núcleo, é a palavra principal, livros e cinema. Viram aí? Sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. E para encontrar, professor, eu não sei. Como é que eu encontro? Fazendo a pergunta ao verbo. Então, falamos do sujeito simples, falamos também do sujeito composto. Vamos agora ao sujeito oculto. Lembra aí do amigo oculto? Que fica lá, guardadinho, escondidinho? Mas a gente sabe que ele existe. E o sujeito oculto, ele também é determinado, porque ele vai estar assim ali na frase, só que escondidinho. Vamos lá. O sujeito oculto, também chamado de elíptico, de desinencial ou implícito, é aquele que não está declarado na oração. Vocês podem estar chamando ele também de sujeito oculto, mas esses outros nomes que vocês estão vendo aí está se referindo ao sujeito oculto, tá bom? Quanto isso, eu espero que vocês estejam aí entendendo direitinho. Vamos continuar. Apesar disso, ele é classificado como determinado porque pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal presente na oração. Vamos aos exemplos. É bom exemplo, né? Que aí vocês vão, olha, entendendo. No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. No trajeto para casa, passei no parque da cidade. Quem é o sujeito? Tem. Quem foi aí, no caso? Eu, né? No trajeto para casa, passei. Quem passou? Eu passei. O eu não está aí, mas a gente já identificou. Vamos lá. Note que, pela conjugação verbal passei, podemos identificar a primeira pessoa do singular, eu. Logo, no trajeto para casa, eu passei pelo parque da cidade. Viram aí? O sujeito ele não está na oração, mas nós conseguimos identificá-lo. Vamos para mais um exemplo. Gostamos de pular carnaval. Pela conjugação verbal, identificamos o sujeito oculto da oração. Gostamos. Quem? Nós. Nós gostamos de pular carnaval. Nesse momento, quando vocês conseguem identificar o sujeito, ele não está na oração, nós temos o sujeito oculto, que eu também posso dizer que é um sujeito desinencial, ou também implícito, tá certo? Vamos para mais um exemplo. Armando saiu da escola muito cedo. À tarde, levou tudo para casa. Aqui nós temos o sujeito Armando, na primeira oração, né? E na segunda, o sujeito da ação que já foi mencionado anteriormente é ele. À tarde, ele levou tudo para casa. Calma, vamos novamente. Armando saiu da escola muito cedo. À tarde, levou tudo para casa. Quem levou tudo para casa? Ele, Armando. Nesse momento, na segunda oração, o sujeito ele não está, né, na frase aí, mas a gente consegue identificá-lo, ok? Vamos lá, que eu trouxe 2 exemplos para vocês. Olha. Sujeito simples possui apenas um núcleo e este vem exposto, tá certo? Os homens destroem a natureza. Aí vamos à pergunta: quem destrói a natureza? Os homens. A gente encontrou. Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda para a prova? Os alunos. Aí nós temos apenas um sujeito. E ele é simples. Vamos agora ao outro exemplo. Sujeito composto possui 2 ou mais núcleos que também vêm expressos na oração. As vacas brancas e os touros pretos pastaram.
E a gente consegue identificar o sujeito. As vacas brancas e os touros pretos. Seria vacas e touros, o núcleo, né? A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Quem torturava? A cegueira e a pobreza. Núcleo, cegueira, pobreza. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Sujeito composto, fome e desidratação. Núcleo, fome, desidratação. Eu e a turma fomos ao jogo. Quem? Eu e a turma. Sujeito, núcleo, eu, turma. Viram aí? Chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa, mas não paramos por aí, não é verdade? Em outro momento, eu volto com os sujeitos indeterminado e também o sujeito inexistente. Mas calma, se vocês ficaram com dúvida no sujeito simples, no sujeito composto, no sujeito oculto, volte um vídeo. Também deixe os comentários de vocês para que eu possa estar ajudando ainda mais, tá certo? Vou deixar aqui também uma atividade com link para que vocês possam estar desenvolvendo e uma também para vocês acompanharem e fazer as páginas 186 e 187 apenas até o terceiro, lá no material didático de vocês, tá ok? Beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima.